sobre a espiritualidade. Então, de alguma maneira, a sacerdotisa no passado, ela fala sobre questões que eram muito íntimas, internas ou não reveladas. Talvez esse encontro não tenha sido por acaso. Olá, Câncer! Bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Vamos agora à leitura para o signo de Câncer. Se você tem o signo solar, ascendente, Lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Câncer, talvez a leitura seja para você. Lembrando que se trata de uma leitura geral intuitiva, não vai ressoar com todo mundo, portanto se conecte apenas àquilo que faz sentido para você neste momento da sua vida, tá certo? Então, vamos às cartas para Câncer. Lembrando que no primeiro comentário fixado, eu deixo meu WhatsApp, caso você queira agendar uma consulta particular comigo, tá certo? Eu mesma respondo, será um prazer te atender. Então vamos ver aqui o fundo do deck para Câncer. 6 de espadas, a carta da ciência. Nossa, casal de novo, tá? Essa semana só tá saindo a energia de casais aqui nas mesas, né? Bom, abriu com a carta do deboche. Aqui fala sobre situações que ficaram mal resolvidas no passado. É muita coisa, muita mágoa. Muita coisa que você carrega, que você não está conseguindo lidar, elaborar, dar vazão a isso. E sai a paz no bloqueio. Então, a paz no bloqueio fala, você perdeu a sua paz, isso está tomando um rumo, uma proporção que é totalmente nociva para você. Isso que você guarda. Pode ser a falta de um perdão, pode ser algo, um segredo, algo que você tem que esconder, mas que você gostaria de vomitar. Mas por medo, por outras situações aqui, por condicionamentos, por impossibilidades, você não faz. E você acaba perdendo a sua paz. Tem algo aqui que é um gatilho para Câncer nessa mesa. Sai o eremita no mental. Então, é a pessoa que olha com pesar para um afastamento. Talvez tenha, como já saiu aqui, a energia de um casal e a ruptura, talvez você esteja preso ou presa neste término, no afastamento que essa pessoa teve, nessa atitude de ir embora. E também fala sobre você. De qualquer maneira, o tema aqui no seu mental é o afastamento, a solidão, porque o eremita é o andarilho. A pessoa que tem que se reencontrar. Ela se afasta para buscar respostas e também para buscar se reencontrar. E isso é algo muito importante nesse momento para você. E no inconsciente, a imperatriz. Pode ser essa mulher representada, sim, mas também pode ser a figura da mãe. Aqui eu tô me conectando a uma energia mais masculina, porque saiu o cavaleiro de espadas como o consulente e a rainha ao redor. Veja se não está espelhada. Mas é como se este homem estivesse pensando nesta mulher, nesse lugar que essa mulher ocupava na vida dele. E em última instância também é a figura materna. Então, pode ser um gatilho que vem lá do passado também e que nessa relação algo aconteceu para levar a um abandono, um afastamento. Eu sinto essa energia do homem que se percebe abandonado ou rejeitado. Aqui vem no passado a figura, o arquétipo da sacerdotisa. A sacerdotisa
fala sobre as coisas que não são reveladas, né? Fala também sobre a espiritualidade. Então, de alguma maneira, a sacerdotisa no passado, ela fala sobre questões que eram muito íntimas, internas ou não reveladas. Talvez esse encontro não tenha sido por acaso pela sacerdotisa, né? Mas talvez, para alguns, também mostre que desde o princípio, este encontro mostrava coisas que estavam por fazer, ou por dizer, ou por revelar. É como se fossem segredos, muitos mistérios, né? Seria mais essa palavra. Alguns mistérios. Então, a pessoa com a qual, né, você está ou estava, ela podia carregar com ela muitos segredos, muitos mistérios. Talvez uma pessoa que não goste de falar do passado, né, ou que não tenha acesso ao passado também. E daqui para frente, o 4 de copas fala deste vomitar, né, deste jorrar, porque a carta aqui, o 4 de copas, fala sobre as águas, as emoções que estavam muito represadas. Então, eu sinto aqui uma energia de algo que foi, por exemplo, escondido ou guardado a 7 chaves, que de repente vem violentamente à tona. E isso causa uma desestrutura, né? E de alguma forma, a carta da ciência fala, é melhor que seja assim. Sabe? É difícil, mas é melhor que seja assim, porque as coisas, elas têm que ficar às claras. As decisões, né? Não deve haver segredo. Não é mais tempo de guardar segredo, é tempo de se conscientizar. E aquilo que foi, já foi. Não adianta tentar esconder. E este casal aqui, né? O cavaleiro de espadas, junto com a rainha de espadas. Um colado no outro. Então, fala sobre uma crise neste casal, porque vem a carta da morte. Então, a carta da morte aqui, ela fala sobre algo que se perdeu, algo que foi transformado, algo que se rompeu, algo que foi cortado. São duas figuras de corte, né? A rainha junto com a carta da morte. E fecha com a força. A força fala também sobre essa tomada de consciência, porque o sol está alinhado com a lua. Então, muitas coisas que estavam no seu inconsciente têm que vir para essa polaridade do sol para serem reconhecidas. Então, é um momento grande, intenso de reconhecimento de erros do passado, conhecimento, tomar ciência de algum segredo, de algumas coisas não reveladas do passado. E, obviamente, como eu falei, vem isso num vômito, né? Uma coisa inesperada, num rompante. Isso balança demais a estrutura. E antes de tomar alguma atitude, a atitude tomada já foi um afastamento, né? O famoso tempo para pensar. Antes de tomar uma atitude, realmente precisa colocar as coisas no lugar. Precisa se entender nessa situação. É uma situação bastante específica e difícil, porque fala muito de um mundo interior, né? A sacerdotisa é aquela que sente da pele para dentro, né? Ela não expõe as coisas, ela guarda para si, ela vai amadurecendo, mas tem coisas que amadurecem e passam do tempo, e aí quando aquilo vem à tona, o fruto já tá podre, né? Que são essas questões mal resolvidas, as interdições, assuntos, temas difíceis para se lidar. É algo que coloca a família em xeque, a estrutura familiar em xeque. Tá? Então, a carta do domínio fala sobre atritos, sobre brigas entre dois lados, um cabo de guerra, troca de acusações, com relação à família, que é o 3 de copas. E o tarô pede prudência,
né? Não exagerar na dose nesse momento. Não falar, não tomar atitudes intempestivas, de uma forma que você se arrependa depois. Tá? De alguma maneira já houve essa atitude do afastamento ou da ruptura, mas se você não respeitar o tempo do outro, né, e se o outro não respeitar o seu tempo, talvez vocês coloquem de fato tudo a perder. Tá? Esse tempo, esse afastamento é necessário para amadurecer as ideias. O que mais para Câncer nesse momento? É possível, com muita habilidade, pela carta do Mago, tendo muito tato, seria nesse sentido, a pessoa ter tato, a pessoa entender que o outro precisa de um tempo, que o outro precisa se afastar, realmente. Com muito tato é possível reverter esta situação e ajustar, né? A carta da Justiça fala sobre um acerto. Pode ser uma conversa, um acerto de contas, né? Mas que tem a energia do sucesso, né? De ser bem sucedido na sua tentativa. Mas para isso demanda tato, não é na força bruta, não é na força da raiva também. As questões familiares, da casa. Não tem como passar pano para as coisas que aconteceram. O que tem é você lançar um novo olhar sobre isso. Tá? É você conseguir... o que mexeu com você, o que te desestruturou, isso é um fato, já está ali internalizado em você. Mas é como se houvesse essa possibilidade de ver além, né? De ressignificar o olhar com relação à casa, à família, né? E assim você também conseguir lidar com o seu desapontamento. Como eu falei, a decepção, o desapontamento é de quem sente. Mas quando a pessoa te ouve e ela consegue, de alguma maneira, absorver e entender o seu ponto de vista, não deixa de doer, mas ela consegue entender um outro lado. E isso traz uma energia benéfica para você. A carta da Saciedade mostra que alguma coisa precisa ser completa, né? Então, faltam etapas, né? O saciar também é saciar essa vontade, esse desejo de que as coisas se acertem. E é possível que vocês cheguem ali num acordo, né? Que um lado consiga compreender o outro e ter maturidade para trabalhar a sua própria dor. O que mais para Câncer nesse momento? Olha, aqui fala de uma mudança possível dessa ruína, esse sentimento tão ruim que você sente, né, no início da mesa, uma mudança para que haja uma abertura concreta, né? O As de Ouros fala sobre as aberturas materiais, as aberturas concretas, né? Atitudes que tragam o homem se sente muito impotente, decepcionado neste momento, né? Com a carta aqui da disputa, com o fracasso. É como se quisesse também reverter alguma situação, algo que aconteceu e não tivesse o poder, né? Tivesse o impulso para isso, mas que é um impulso inicial que não se concretiza ao longo do tempo. Então, como eu falei, tem que dar tempo ao tempo. Se a outra pessoa se afastou, se a outra pessoa decidiu dar um tempo nessa relação, é preciso respeitar isso. Aquilo que foi desconstruído, existe muita coisa, uma decepção, um dissabor que vem aqui dos dois lados. Cada um tem os seus motivos para sentir isso. Mas o universo fala que ainda precisa encerrar esse último capítulo. As coisas ficaram fora do lugar. Pela carta da Torre, o mundo caiu, né, nessa relação. E a carta da Indolência mostra uma apatia, como se ninguém tivesse abertura emocional nesse momento para tocar no assunto. Então não adianta forçar. A futilidade fala, isso aqui é inútil. Perda de tempo. Tá? Então,
essa mudança, a abertura concreta, ela não é imediata. Precisa segurar a onda, precisa segurar essa ansiedade. Conselhos finais para Câncer. Aqui fala de um reinício. O momento de trégua pode ser um acerto de contas, nem mesmo que seja numa despedida, né? Uma despedida que seja digna, né? De acertar as contas para buscar algo e recomeçar. Este recomeço aqui fica implícito, se é recomeçar, reconstruir este relacionamento ou você partir para outra. Como eu falei, tudo aqui mostra que exige um tempo para amadurecer as ideias, mas que haverá uma abertura para que vocês conversem, para que vocês se acertem, para que cada um consiga expor o seu ponto de vista e ser ouvido. Aí depois disso é o recomeço. Se é com essa pessoa ou não, aqui está em aberto. Então, essas são as cartas para Câncer. E eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Assim eu levo adiante o trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente, que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.